Oi, Alê. Tudo bem? Vocês já estão me ouvindo? Oi, Alê. Oi, Carol. Bom dia. E a gente? Oi, Oi, bom dia. Anita. Bom te ver. Ó, vou aqui, peraí, vou mandar um convite aqui também para Débora e para Jerusi, tá? Espera só um minutinho. Então eu vou sair, que aí Tá, entram as nossas convidadas. beleza, Combinado? beleza. Beijo, Até. sucesso. Até logo. Oi, Débora. Oi, tudo bom, Pronto. gurias? Vou só ver aqui se a Jerusi já entrou. Vou mandar um convite aqui para ela. Pessoal, para quem está entrando, a gente já vai começar. Tá, aqui. Bom dia para todo mundo que já está entrando aí. Pois é, tô olhando aqui também. Já enviei um Oi, convite. Maria. Daqui a pouco ela entra. Bom, é a nossa primeira live da CI. Estamos ansiosas, Estamos. felizes. Oi, Jerusi. Primeira de muitas. Que alegria! Oi, Jerusi. Olá, Bom dia, bom dia. tudo bem? Certo. Que alegria poder compartilhar, né? Ter a tua presença. Estávamos ansiosas. Eu que agradeço, estou muito feliz. Que bom. Jerusi, a gente está muito ansiosa mesmo, muito feliz, porque é a nossa primeira live, a primeira ação que a gente faz. E eu achei muito especial a escolha do teu nome, do tema que a gente vai abordar aqui. Para falar sobre uma pessoa tão incrível e que a gente sabe tão pouco, né? Muitas pessoas vieram comentar comigo que nem sabiam que Antonieta de Barros era jornalista. E muitos se surpreenderam, muitos colegas jornalistas, assim. Então, assim, fiquei muito feliz, assim, pelo teu trabalho, Ai, tô pela arrepiada. tua pesquisa. Estou curiosa para saber um pouquinho sobre isso. E a gente, para tu saberes, eu não sei se a Carol comentou contigo, a gente também vai aproveitar esse papo hoje para lançar o nosso núcleo de mulheres dentro da Associação Catarinense de Imprensa. E eu também estou muito feliz com isso, principalmente porque a Carol está aí liderando isso. E a Carol é uma profissional muito reconhecida por todas as jornalistas mulheres, pelo ativismo dela. Então, eu estou muito feliz aqui. Obrigada pela tua participação. E das meninas também, né? A Leo, Eu agradeço. agora elas vão se apresentar. Bom, então, assim, eu fiquei com a missão, né, de ser a mestre de cerimônias, mas, enfim, para quem está assistindo, eu sou a Carol Macário, a gente tem aqui a Olê Ojeda e a Débora Almada, que assumiu a presidência da Associação Catarinense de Imprensa, que é uma instituição super antiga e que acho que a Jerusi aqui, que é a nossa convidada especial, vai compartilhar, inclusive, que a própria Antonieta de Barros, ela fez parte da associação muitos anos atrás. Então, pra gente como a Débora falou, é bem especial, assim, ter a participação da Jerusi, que é professora, ela tem um trabalho bonito como educadora, como militante, então é uma mulher que é muito inspiradora, assim. Então, quero passar a palavra para a Jerusi e fiquem à vontade para mandar perguntas, enfim, a Jerusi vai Levanta a mão. a gente vai levantar a mão. E agora passa a palavra para a Jerusi. Bom dia, mulheres. Bom dia a todas. Assim, a quem está nos assistindo, eu estou lendo aqui, estou vendo algumas pessoas conhecidas. Bom dia. Eu quero agradecer a Carol Macário por ter acompanhado essa luta, esse exercício nosso, né, de produzir um livro sobre Antonieta de Barros, um merecido livro, não que já não se tenha estudado sobre ela, então eu já gostaria de advertir que não é um conteúdo de todo desconhecido, não é, mas é um conteúdo em que eu busquei trazê-lo na perspectiva de uma mulher negra. Me incomodava e me incomoda desde criança, não é? Conhecendo a história de Antonieta a partir dos olhos da minha mãe, que era professora normalista,
e que colocou o nome de uma irmã minha, de Antonieta, para homenageá-la, me incomodava muito esse sentimento que envolvia as professoras negras da geração da minha mãe, antes e depois da geração da minha mãe, que me atingiu também como professora, mas que eu não via nos estudos, assim, porque ainda é uma história contada por uma multidão branca, né, eurocêntrica. Então, essa imagem de Antonieta exclusiva, sempre com fotos de busto para cima, que é uma forma muito eurocêntrica oficial de representar, sem movimento, sem perna, assim, um corpo negro sem dinâmica negra, né? Sem corporeidade negra. Isso me deixa muito incomodado. E eu sempre quis saber quem era essa mulher atuante em exercício, né, na cidade em que ela viveu, e tentei trazer especialmente a família da Antonieta, porque, não fugindo à regra, as pessoas negras bem-sucedidas, né, teatros, elas são isoladas do seu contexto familiar e social. E a gente queria muito trazer, há muito tempo, quem que era a mãe da Antonieta, quem era o pai da Antonieta, os irmãos, o que faziam nessa cidade, sendo que ela também é irmã de uma célebre professora, icônica, que é Jerusi, desculpe te atrapalhar, mas é que o teu áudio está falhando, o pessoal está entrando aqui no chat avisando e eu realmente não estou te ouvindo. Ficou baixo, não sei se tu mexeu no microfone, se puderes dar uma olhada. Não, eu estou bem longe do meu celular, inclusive. Ok. E aí, trazendo essas transversalidades, né, a Antonieta teve uma mãe que foi escravizada, ou seja, é muito importante falar de uma trajetória de uma mulher cujo pai e a mãe foram escravizados, né? Então, em curto espaço de tempo, ela alcançou esse lugar histórico, né, e único na história brasileira, que foi ser a primeira deputada negra do Brasil e o único que foi ser a primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. Não houve nenhuma antes dela, embora outras mulheres brancas, quando eu aproximo algumas biografias com a trajetória dela, haveria a possibilidade de ter outras mulheres, mas foi Antonieta. E nós entendemos que é exatamente o atravessamento do magistério, do jornalismo, né, e dos temas com os quais ela lidou, que nós podemos, então, encontrar esse lugar tão importante que ela assumiu. Antonieta nasceu em 1901. Dá para pegar com a mão ainda, né, a abolição da escravatura. Numa cidade pequeníssima, na capital com a menor população negra do Brasil, e continua sendo, que é interessante, né? Foi naquele período e continua sendo. Eu estou escutando um ruído agora, eu estou escutando. Tu estás com problema no teu áudio, de novo ele ficou baixo. Ele foi e voltou. De novo, eu não sei se é quando tu movimenta. Mas quando dá problema, eu escuto como se estivesse ouvindo um barulho também de carro, alguma coisa assim. Talvez algum áudio esteja aberto, não? Parece um barulho externo, exato. Parece um carro, alguma coisa que passa, sabe? Posso garantir que não é. Eu também, porque eu estou de fone. Mas vamos lá. E nesse processo, então, no capítulo específico sobre o jornalismo, que talvez seja o que mais nos interessa, né? Eu encontrei a Antonieta dialogando com outras mulheres, também jornalistas, e interessantes percursos. Uma delas, que eu acho muito interessante, que é tão desconhecida quanto a Antonieta, é a Delminda da Silveira, né? Uma mulher que está escrevendo em 1886, dirige, é colaboradora de educação, é poetisa e professora, e Delminda da Silveira talvez seja uma das escassas, uma das únicas, ou a única mulher que faz parte do movimento abolicionista catarinense. Né? Só para a colocação do rodapé, na UFSC, no Banco de Dados, se foram trabalhos biográficos sobre histórico biográfico sobre a Delminda da Silveira. Então, a Delminda é uma professora
que, com quem a Antonieta convive como grupo. Né? Quando a Antonieta é indicada pela deputada, a Deolida já estava com 77 anos e veio a falecer logo em seguida. Mas é uma das questões em que eu acredito, se tivesse mais tempo e fosse mais jovem, também poderia ser uma das mulheres que poderiam ter sido indicadas para o parlamento catarinense. É importantíssimo conhecer, por exemplo, a Deolida no jornal Crepúsculo, editado em 1888 em Florianópolis, né? Pública, e aí vocês vão poder ver os textos da Deolida, compreendendo, obviamente, que nós estamos chamando de jornalista, porque aquelas mulheres que escrevem em jornais, porque não é um tipo de jornalista, né? Então, poucas mulheres ultrapassavam o magistério. O limite das mulheres era o magistério. Inclusive, Planeta tem muitas falas, e Maura de Sena Pereira tem muitas falas em relação ao não acesso das mulheres no ensino superior. Né? Depois de Antonieta, a outra mulher também do rádio, acredito que vocês conheçam, eu estou ouvindo de novo o livro. Que estranho, né? Você está de fone, Carol? Não. Eu não. Aqui não tem. Eu moro no meio na duna, né? Não tem. Agora parou. Vamos continuar. E a outra mulher que também dialogou com Antonieta, nesse período da existência dela, pelo menos até a década de 30, 1938, pelo menos até aí, foi Maura de Sena Pereira. Eu imagino que vocês também já tenham ouvido falar, né? Algumas biógrafas dizem que Maura foi a primeira jornalista. Eu questiono, porque tem essa história da Delminda antes da Maura, mas Maura foi, talvez, aquela que vai trazer o debate do feminismo, muito conosco no debate contemporâneo. Antonieta e Maura falam sobre direitos das mulheres nos jornais de Florianópolis na década de 30. As duas falam, mas com tons e lugares diferentes desse argumento. Né? Então, a Maura, ela começa a falar desde a década de 1920. São interessantíssimos os textos dela sobre o feminismo nos jornais de Florianópolis. Antonieta segue, também falando sobre os direitos da mulher, mas diferente de Maura, Antonieta diz, não somos feministas. Né? Num debate de sobre ser ou se não ser, que quando nós lemos o texto dela, a bem da verdade ela era. Que nós percebemos é que ela utilizava de uma estratégia, né? Assim como a Berta Lutz também utilizou, denominada pelas pesquisadoras como um feminismo comportado. Né? Então, Maura não. Maura, na juventude toda dela, na energia toda jovem que ela tinha, e também com uma outra música do Arthur, diferente da Antonieta, porque Maura era uma mulher branca, querendo ou não, né? Vinha de uma família branca. E Antonieta ainda tocava com muito a questão de escravocrata, numa sociedade extremamente branca, cêntrica e racista. Ela tinha mesmo que ter algumas situações diferenciadas para poder se preservar nesse universo em que ela era única. Embora nós saibamos de algumas organizações que começavam a surgir na década de 20, como o Centro Cívico Cruz de Souza, que também tinha um homem negro ali, que era muito interessante pelo recurso de jornal. Então, quando a gente fala da história de jornalistas negros em Santa Catarina, sem sombra de dúvidas, o recurso de jornal ocupa um lugar muito importante para fazer as relações raciais para as folhas noticiosas dos jornais a partir de 1920 em Santa Catarina. Antonieta e Maura seguem escrevendo nos jornais de Florianópolis, né? Elas escrevem para o Elegante, depois elas escrevem para o República, aos domingos, uma tinha uma coluna, a outra tinha outra, né? A Antonieta tinha, então, farrapo de ideias, a Maura surgiu com o apelido de Alba, depois ela passa a escrever como Maura mesmo, e a Antonieta surge com o pseudônimo, ou que ela chamava de nome literário, né? Maria da Ilha. Ela nunca abandonou o seu nome literário. Ela sempre foi Maria da Ilha. Ela só escreve como Antonieta quando estão os cursos oficiais da Assembleia Legislativa
ou quando são os discursos dela no lugar dos movimentos de professora dos quais ela participou, que foram vários movimentos, né? E com outras professoras, porque, assim como no Rio de Janeiro e São Paulo, o movimento feminista e literário, ou que envolviam mulheres no jornalismo, eram todos constituídos por professoras, né? Aquelas primeiras que saíram de casa, não ocupando aqueles papéis até então instituídos para as mulheres, e exercitavam viver a cidade, para ir para a escola, para ir para o trabalho, né? Viviam a cidade, localizavam pessoas e dialogavam com vários segmentos políticos, diretoria de educação, tudo isso era muito político naquela época, não que não seja hoje, mas naquela época tudo muito político. A Maura e a Antonieta eram alunas do professor Barreiros Filho, que também tinha um trânsito muito importante no mundo dos jornais, na imprensa. Eu acho que eu acho que é Débora. No mundo da imprensa e dos jornais, né? Eu conversei com uma professora de 90 anos, e ela disse o seguinte: olha, naquela época nós tínhamos que escrever muito, né? Nós tínhamos que saber escrever muito. Então, você pega textos dessas mulheres professoras impecáveis, né? Texto em que você consegue entender que, mesmo sem uma informação superior, o que elas tiveram lá no curso normal lhes dava condições para que elas, de fato, fossem jornalistas, escrevessem para os jornais. E não só isso, que elas liderassem opiniões, elas tivessem esse protagonismo muito importante. Antonieta escreve de 1919 até 1952. Ela escreve até poucas semanas antes de falecer. Eu digo 1919 porque a menina Antonieta, normalista, estudante que hoje seria secundarista, escrevia no Grêmio da escola. Então, eu estou dizendo que ela começa a escrever desde 1919, né? E ela também era uma oradora muito solicitada, porque tinha uma oralidade discursiva muitíssimo importante. Eu considero Maura muito mais conectada com um setor do movimento feminista e Antonieta a outro, embora elas também tinham muitos pontos em comum no direito às mulheres. Porque quando elas estavam no magistério, circulava uma ideia ainda de uma legislação de que mulheres no magistério não poderiam casar. Ainda circulavam essas ideias. Quando elas eram professoras, elas foram no Congresso da Educação de 1997, elas, a Liga do Magistério Catarinense, que elas eram da Liga do Magistério Catarinense, elas foram defender a tese de que mulheres e homens não poderiam ter salários diferentes no magistério, porque era assim que se aplicava, né? E elas, então, todas, ela, Beatriz Souza Brito, Maura, vão compor aquilo que se conheceu como a Liga do Magistério Catarinense, uma liga constituída totalmente por mulheres, o que é uma característica muito interessante para a época, né? Você pensar, quando é que a organização de mulheres começa a surgir aqui? Bom, elas têm organizações de mulheres a partir da religião. Então, os jornais católicos, por exemplo, nós temos dois nesse período, né? O Atalaia e o Apóstolo. Elas estão ali também nesses jornais, né? Estão na imprensa aberta e estão em algumas imprensas engajadas por diversos motivos. Então, quando você, por exemplo, pega 1932, a Antonieta lançada a deputada como uma inigualável professora, os discursos elogiosos eram muito, né? Como uma excelente jornalista e tal, há um grupo de mulheres jornalistas conservadoras dos jornais católicos escrevendo contra o divórcio, que aqui já havia um movimento no Brasil das mulheres para a Constituinte, né? E também estavam ali as professoras falando contra o Estado laico, já estamos começando a falar de escola nova, né? Então, essas professoras eram contra, imagina, elas queriam que a religião estivesse caminhando junto com a educação. Então, a gente vai vendo o movimento dessas mulheres na imprensa, né? A partir dessas falas muito plurais, algumas muito vanguardistas,
e outras mais conservadoras, mas que, independente do lugar delas, ainda está muito invisibilizado uma história sobre as mulheres na imprensa catarinense. Antonieta de Barros, em 1937, assinou com o deputado Aderbal Ramos da Silva, Acácio Arruda, um projeto de lei concedendo aos jornalistas catarinenses o reconhecimento deles como profissionais no motimpio do Estado, na Previdência do Estado. Então, assim, é muito importante isso, né? O quanto não só ela atuava escrevendo e atenta aos movimentos, porque Antonieta diz várias vezes nas suas colunas, Farrapo de Ideias, que ela não só tem o jornal, mas ela também tem o rádio. Né? Então, é pela rádio, ela diz isso algumas vezes, é pela rádio que ela escuta sobre o movimento feminista nacional, é pela rádio que ela escuta sobre a organização dos professores no Brasil, e pela rádio que ela vai trazendo alguns temas, como a luz chegando, por exemplo. Antonieta conheceu a luz chegando, conheceu o ônibus chegando, né? Parece assim muito estranho para a gente hoje, mas ela viveu num período que não tinha água encanada, que não tinha luz. Ela viu o avião chegando, né? Ela viu a ponte Hercílio Luz sendo construída, né? Uma reurbanização da cidade de Florianópolis. Então, ela é uma mulher que ela viveu muitas transformações e ela escrevia sobre isso. Eram crônicas, horas do cotidiano, mas como uma professora de psicologia, ela trazia muita análise de comportamento nas suas crônicas de cotidiano. Então, ela poderia falar, por exemplo, como ela falou sobre o carnaval, 2 vezes. Ela não vivia o carnaval. Católica, muito conservadora nesse aspecto, né? Muito resguardada, não havia convivência social com as quais ela se sentia muito confortável. As suas amigas eram algumas professoras, né, a família Sardá, algumas amigas, e que ela geralmente assumia nesses festejos se recolher em institutos religiosos no interior de Santa Catarina, né, nos retiros, ou ficar em casa. Ela não vivia essas festas, mas ela refletia sobre essas festas. Ela refletia sobre o comportamento da fantasia, o significado da fantasia. É muito interessante ler os textos da Antonieta, né? Eu não analiso os textos, há quem já tenha analisado em alguns estudos, mas eu trago os temas dos textos, né? Então, quando ela traz, por exemplo, as crianças malhando Judas, né? Ela também traz uma análise de comportamento sobre o significado do Judas, quem é o Judas para aquela criança. Ou ela questiona, por exemplo, o papel do professor. Ela foi eleita como uma mulher para a Assembleia Legislativa, mas ela nunca deixou de informar que, como mulher na Assembleia Legislativa, a pauta dela seria educação. E ela foi rente nisso. Ela é a deputada que cria o concurso para o magistério em Santa Catarina. Né? Ela mesmo muito incomodada, porque quando ela cria uma escola aqui em Santa Catarina, uma escola particular, ela diz que ela também o faz porque para ser professora pública precisava ter pistolão. Né? Então, ela segue um modelo de alguns professores e professoras que é criar escolas particulares, e que as pessoas romantizam dizendo que era uma escola com bolsas, filantrópica. Não, não era. Era uma escola privada para a subsistência dela e da família dela. Né? E que ela é interessante, e ela vai falando dessa escola também pelos jornais, embora é preciso muita atenção para ler, mas a escola da Antonieta ela também está trazendo esse tema nos jornais, direto ou indiretamente. E, em 1938, ela faz parte do Conselho Consultivo da Associação Catarinense de Imprensa. Né? E eu tenho uma curiosidade, assim, certa vez eu tentei fazer contato com a associação para saber, tem ata, tem algum registro, tem foto dela, tem algum evento que ficou registrado na Associação Catarinense com a passagem da Antonieta, tem algum evento que ficou registrado sobre a apresentação do projeto de lei, porque a gente sabe que pela imprensa a associação agradeceu os deputados pelo projeto. Né? Mas será que nas correspondências tem algum ofício?
enviado para executar, agradecendo. Quer dizer, tudo isso é muito, muito relevante. E ela escreve, vou encerrando, porque eu sei que eu tenho tempo, já superei o tempo, e ela escreve, em 1952, no Farrapos de Ideia, de 23 de dezembro, dezembro significa 3 meses antes do falecimento dela, né? Então, num domingo, no jornal Estado, ela escreve, vou encerrar com esse texto, ela escreve um texto que diz o seguinte: não se compreende a vida dos povos civilizados sem imprensa. Isso porque o jornal é uma alta tribuna do povo, que só devem ocupar os que sentem e os que compreendem a dignidade desse mesmo povo. Porta-voz das causas que exigem fé e nobreza de atitudes, o jornal deve ser o espelho da sociedade, cuja vida ele focaliza e orienta passo a passo. Assim, eu estou pulando, tá, gente? Só porque o texto é longo, eu vou só na questão que fala diretamente do jornal e do jornalista. Assim, o jornalista não incensa, não bajula, não rasteja, não tem espinha flexível, não desce a lama, mas também não denigre reputações, não mente, não enódoa nomes, não nomeia ódios, não apedreja inocentes e não se deixa cegar pelas paixões pessoais e nem vive o sadismo. Não destrói o bem, não o macula e não se mercantiliza, mas preserva as causas boas, as constrói, as respeita em cada indivíduo como parcela de uma coletividade que estimula o sonhar contra a própria maldade para ser luz nos caminhos alheios. E no final ela diz o seguinte: que cada jornalista tem a virtude e a sabedoria de, para não mentir ao seu sacerdócio, imolar-se por amor do bem, da verdade e da justiça, a fim de que no amanhã possa receber a gratidão e as palmas que nunca faltaram e jamais faltarão aos que, com dignidade, sabem cumprir o seu dever. Então, ela tinha essa perspectiva, né, de pensar a ética para o jornalismo, porque ela traz um debate que as pessoas não gostam muito, que é sobre vocação e sacerdócio. Eu, inclusive, no próprio texto, tentei tirar isso, mas depois eu disse, não, eu não estarei respeitando a Antonieta se eu tirar. Se ela quer falar de vocação e sacerdócio, a gente que compreenda, né? E quando ela traz a vocação e sacerdócio no magistério e no jornalismo, ela traz para o mesmo tom. Ela diz as mesmas coisas em relação ao papel do professor, que o professor tem que ter ética, que ele não pode ser só um estímulo para a decoração sem significado do conteúdo para a vida dos alunos. Ela é muito vanguardista nessa perspectiva, né? Então, quando ela diz que o jornalista não tem que ter uma espinha flexível, né? Eu acho que ela já está dizendo muito sobre aquilo que nós hoje entendemos, que é a luta nos campos de atuação em que nós vivemos. Seria isso. Acho que falo em nome de todo mundo, assim, fiquei muito emocionada agora de te ouvir ler esse texto mesmo, assim, não sei se todos compartilham, mas eu defendo, acho que quando eu era novinha, entrei para a faculdade, eu acreditava que eu queria fazer jornalismo para transformar o mundo, né? E acho que muitas jornalistas elas têm essa mesma vontade, né? Então me emociona muito assim te ouvir as histórias dela. A Débora comentou, a gente vamos apurar assim para ver se a gente encontra na história da associação esses vestígios, né, da passagem da Antonieta, de tudo que ela fez, de eventos. É uma coisa que pra gente nos interessa muito descobrir, e acho que tu pode nos, inclusive, ajudar nisso, assim, né, e a gente a se debruçar sobre essa história, né.
Então, muito obrigada mesmo, assim, pela tua fala. E reforço, assim, antes de, né, ver se quem mais tem perguntas e tal, do quanto é importante a gente falar no momento em que o jornalismo é desmoralizado. Então, o quanto é importante a gente defender o jornalismo feito por mulheres, um jornalismo plural, né? E eu percebo o quanto ele é fundamental hoje a gente brigar para exercer a nossa profissão, né? Eu tenho várias perguntas e comentários para fazer. Eu levantei a mão já. Primeiro que eu ia começar comentando que eu já vi a Carol ali segurando as lágrimas e tudo. Eu acho que todo mundo ficou muito emocionado com toda a tua fala, Jerusi. Primeiro, parabéns por toda a pesquisa, por todo o trabalho. Mas eu sou, nem me apresentei, né? Alessandra Ojeda, eu sou jornalista há 23 anos e sou docente também. Estou dando aula, né? No jornalismo, coordenando aí um curso de pós também, e a gente sabe da importância desses resgates históricos. Então eu queria começar até minha fala, Jerusi, te dando parabéns pela pesquisa e por trazer isso para a gente tem, óbvio, né, dentro da academia, toda essa questão da ética. Acho que esse texto que tu citou só uma parte, não na íntegra, hoje mesmo vou falar já com o coordenador do curso, ele tem que estar na disciplina de ética, tem que ser lido junto com outros textos em que a gente discute os códigos deontológicos da profissão. Mas eu queria começar comentando da importância dessa pesquisa e da importância da contextualização. Porque já ouvimos falar da Antonieta de Barros, muitos têm algum recorte dela, mas é tão importante, e aí eu concordo totalmente contigo quando tu disse, às vezes a gente, até como pesquisadora, né? Mas isso não é tão interessante para a pesquisa, por exemplo, toda essa relação dela com a questão da religião, né? Mas que se entende, óbvio, isso, nós somos formadas nós mulheres e todas as pessoas, por um contexto, né, que nos explica. Então, desde nossa família, nosso berço, nossa formação familiar, nosso contexto social, em que grupos participamos, em que grupos deixamos de participar, aonde vamos, enfim. Então, acho que o teu resgate da Antonieta nesta visão contextualizada é fundamental. E sim, não dá para a gente ignorar, ela tinha essa ligação com vários grupos, inclusive religiosos, como tu falou muito bem, e é claro que tudo isso nos afeta nosso trabalho hoje e afetava ela no trabalho dela há 100 anos ou menos de 100 anos atrás. E aí eu queria, depois de comentar isso, eu vi muitas coisas que você falou de temas que ela trazia na imprensa, né? Que são muito atuais. Eu de vez em quando assim, fico perplexa de como você falou antes de alguns temas que ela falava em 1920. A gente está 100 anos depois e como esses temas são muito atuais. Destaco um deles, que tu comentaste, não só dela, mas das outras mulheres que estavam na imprensa na época e que discutiam, por exemplo, o feminismo. Se o feminismo deveria ser uma luta mesmo, bandeira, e olha, a gente tem que falar sobre isso, os homens têm que falar sobre isso, etc., ou esse feminismo, essa discussão mais suave, entre aspas. A gente tem hoje ainda isso, né? Às vezes, o movimento mesmo dividido, não dividido, mas diferentes perspectivas sobre esse feminismo, como ele deve ser trabalhado. 100 anos depois, a gente ainda tem essa discussão, mas não só isso, várias questões que tu comentaste, igualdade na remuneração entre mulheres, né? Entre outras questões que até hoje, 100 anos depois, ou quase 100 anos depois, estamos discutindo. E aí uma coisa que eu queria aproveitar, já a questão de perguntas, e te perguntar uma questão que me chama muita atenção. A gente que conhece, que pesquisa e que nas aulas, enfim, falamos sobre a história do jornalismo, a gente sabe que anos 20, 30, era um jornalismo elitista, né? Porque quem tinha acesso aos jornais era uma elite, né? Os jornais não eram acessíveis, principalmente anos 20, 30, depois muda um pouco. Achei muito importante quando tu comentasse da rádio, que talvez ali, sim, na rádio, né, que também no início era elitista, mas depois, logo, com a industrialização do Brasil, anos 40, principalmente, começou a ser mais disseminado. Talvez ali ela reverberava, não só a Antonieta, mas as outras mulheres que comentaste, reverberavam mais. Mas eu tenho uma curiosidade e uma pergunta para te fazer. Primeiro, ela trabalhava, claro, ela estava em vários movimentos, né, como tu falaste, religiosos ou não, como educadora, fazia parte de um movimento importante,
Mas, assim, ela trabalhava numa imprensa que ainda era elitista e ela era uma mulher negra. Uhum. Claro que não tínhamos TV, então a imagem dela não aparecia, né? Aparecia a grande oradora, como tu comentaste, ela assinava também com nome artístico, enfim. Mas eu queria que tu nos falasse um pouco a tua visão de como ela, uma mulher negra, filha de ex-escravos, mas com toda essa participação social, mas trabalhando numa imprensa que nas primeiras décadas, até 40 mais ou menos, era elitista, como tu acha que ela conseguiu reverberar tanto para ser eleita? Porque foi um marco histórico e foi algo muito... Foi único, né? Até então, ela, uma mulher negra, ser eleita. Tu acha que foi muito pelos movimentos sociais que ela participava, pelos grupos, pelo envolvimento dela? Ou teve um peso importante da imprensa, ainda que era uma imprensa elitista, e o quanto ela não aparecer, porque era rádio e jornal, não era, a imagem dela não aparecia, influenciou nisso ou não, na tua visão? Bom, primeiro eu entendo que é uma conjunção de todas essas coisas, né? Nós não podemos ignorar a trajetória dela na educação, dela e da irmã, não é? A Antonieta e Leonor educaram uma boa parte das crianças filho das elites de Santa Catarina. Pelo menos 2 ex-governadores foram aluno delas, um falecido e um ainda está vivo. Né? Filhos de deputados, donos de cartório, pessoas que eram correligionárias do partido dela. Então, ela teve um trânsito pela educação muito importante. Né? Ela participou das campanhas nacionais de educação, das coordenações de campanha, alterando gestões de presidência com Altino Flores, com Beatriz de Souza Brito, com Madalena Moura Ferro, com Barreiros Filho, que quem lê a história da educação, né, vai entender o que significa isso. Ontem mesmo eu estava relendo o discurso que ele proferiu no Clube 12 de Agosto, em homenagem ao Otílio Barbosa, um discurso anunciado para 200 talheres sentados. Era uma coisa, e ela era uma única negra naquele lugar. A gente conhece a história do Clube 12 de Agosto. Tá? Então, Antonieta manifestando-se para as Nações Unidas, Antonieta manifestando-se no Dia da Bandeira, no quartel do 14BC, Antonieta falando no movimento filantrópico em defesa dos Lázaros, tanto que Farrapos de Ideia, o livro dela, surge por dentro do movimento religioso e articulando professoras e outros setores políticos da cidade. Ou seja, ela tinha muitas frentes de atuação e representava muito um conjunto de normalistas de Santa Catarina muito fortemente. Ela era muito emblemática, essas jornalistas todas que compuseram essas frentes do magistério na década de 20, 30 e 40, elas são mulheres muito emblemáticas, elas são pouco estudadas. Né? Por exemplo, o livro está trazendo pela primeira vez a biografia da Beatriz de Souza Brito. Vocês não sabem o quanto eu andei atrás da biografia dessa professora. E olha que a gente tem pesquisa sobre a escola, mas não tem biografia. Então, eu levei quase 1 ano para escrever uma biografia da professora Beatriz e fiquei assim, uai, como que não tem uma biografia dessa mulher? Então, elas não eram pouca coisa, não, sabe? Eu quero dizer isso. Antonieta não era pouca coisa, independente desse lugar. Ela estava num movimento daqueles que pensavam a educação, que pensavam as políticas da ciência social, embora ela ainda não estivesse tão vinculada a algumas pautas como outros segmentos estavam, por exemplo, os homens. Né? Nós tínhamos aqui uma associação de homens de cor. Ela não dialogou diretamente com essa associação. E eu até entendo. Depois eu passei a entender, porque os homens negros também reproduziram o modelo de fazer política dos homens brancos. Tanto é que a organização se chamava dos homens de cor. Né? Então, as mulheres ali tinham que ter um outro tipo, as mulheres negras ali tinham que ter um outro tipo de trânsito. E que ela talvez não se dispusesse, porque ela também tinha muita personalidade. Né? Essa figura dela recatada,
que se projeta, quando você vai ver os textos dela na década de 50, enfrentando o governo de situação como uma ex-parlamentar oposicionista, você pensa, meu Deus, que tamanho de mulher é essa? Né? Que vai para cima do Oswaldo Rodrigues Cabral quando ele faz aquele discurso intriga barata da senzala, e que ela continua na oposição, inclusive morre por causa disso. É isso. Ela morre por conta dessa tensão toda dos anos 50, do final dos anos 50. Né? Então, Antonieta era uma mulher muitíssimo conhecida pela sua identidade étnico-racial. Não havia nenhuma possibilidade dela não ser. Tá? É interessante, assim, as imagens dela nos jornais estão postas. São muitas imagens da Antonieta, fotos oficiais, né? Fotos oficiais, aqui para cima, tal. Mas estão postas, a gente localiza fotos nos jornais da Antonieta. E está dado que ela era uma mulher negra, ninguém nunca discutiu isso. O irmão fazia parte desse movimento dos homens de cor, e faziam parte da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Ou seja, esse pertencimento étnico não estava assim, uma cidade pequenininha como Florianópolis, não havia como não saber quem era Antonieta, e nem qual a sua vinculação. Né? O que havia era um comportamento tático assumido por ela, muito tático, né? Até porque para ter escola também precisaria explicitar um tipo de moral, né? Porque eram crianças à disposição dela, e ela cumpriu a cartilha rigorosamente. Vestuário, linguagem, onde ia, onde circulava, com quem circulava, o que dizia, que bandeiras defendiam. Ela soube jogar muito bem o jogo político. Eu acho isso. Tanto que quando perguntam. Eu acho isso fundamental. Ela soube jogar muito bem o jogo. Ela tinha muito controle disso tudo, sabe? É impressionante isso. Quando perguntam para ela se ela sabia que ela ia ser indicada, ela disse que não. E por que ela aceitou? Ela disse: se o partido me indicou, eu aceito combater o bom combate. Pronto, é essa a resposta que ela dá. Ou seja, também sabia muito do lugar político que ela ocupava, veio pelo diretório, não é? Porque naquela época, como tu bem disseste, estava muito bem territorializado as pertenças políticas. Ou era desse, ou era daquele outro. Não tinha muito, né? Não tinha muito o que ser. Ela era de um campo. Né? E ela foi do diretório. Antonieta discursou por várias vezes na abertura da convenção estadual do partido. Sabe? Então, assim, eu entendo que seja uma conjunção das três coisas. O reconhecimento social do trabalho da educação, o reconhecimento social do trabalho filantrópico dela, sabe, de assistência, que ela tinha muito forte isso, e a competência intelectual, que daí sim vinha pelos jornais, pela escrita. Uma mulher que sabia escrever, se posicionar, né? Que tinha cultura o suficiente para poder assumir aquele lugar no Legislativo catarinense. Muito bom. Um lugar que ela se empenhou muito, inclusive. O fato dela ser uma mulher intelectual foi muito importante, porque a Antonieta de Barros participou de muitas comissões da Assembleia Legislativa, como relatora da Constituinte, inclusive. Né? Uma das relatoras, ela participou do grupo dos 9 da Constituinte catarinense. Única mulher. E negra, porque quando você vê a foto de todos os deputados, não tem como, né, você não olhar e dizer, nossa, uma mulher negra no meio de tantos homens, e uma parte do parlamento catarinense contra o direito das mulheres votarem e serem votadas. É bom que se diga isso. Né? Porque quando a imprensa está na mão dos homens, e eles é que vão liberando aos poucos essas informações. Se não fosse ela e Maura a trazer um tom, o discurso sobre o feminismo e os direitos das mulheres ficaria na mão dos homens. É importantíssimo isso. Mais conservador ou menos, não importa. Elas trouxeram essa pauta. Né? E quando elas trazem essa pauta, a gente também observa textos de homens nos jornais, paralelos delas,
dizendo, uai, nós seremos maricas se deixarmos essas mulheres assumirem esse poder. Teremos que vestir saia no lugar delas. Existe isso, né? Existem cartas abertas à luta. Como é que a senhora ousa fazer essa proposta? Ou seja, nós estamos falando de um contexto que não tem nada de romântico, foi muito disputado, né? E ela não comprou briga pública, nunca comprou briga pública, exceto no último ano da vida dela, em que ela era uma destacada ex-deputada de oposição que se sentia na legitimidade e na autoridade de criticar as políticas do Bornhausen no governo do Estado. E aí ela foi implacável durante todo o ano de 1951. E os jornais demonstram muito bem isso. É que eu acho muito importante, eu prometo que vou depois parar de falar, tá, Carol? Mas acho muito importante essa tua análise, Jerusa, porque assim, a gente sabe, é importante tu mostrar como ela era revolucionária, ela marcou época, imagino que inspirou muitas mulheres e inspira até hoje, evidentemente, mas assim, a gente tem que entender como ela se colocou nessa imprensa que era elitista, que como tu falou, eram homens, não só, né, os deputados eram homens, mas os donos de jornais, a elite que também comprava jornal era majoritariamente masculina e branca, né? Então como que ela se colocou nesse local? Por tudo isso que tu comentasse, mas também porque ela sabia se posicionar muito bem, ela não comprava todas as brigas ao mesmo tempo, ela não era, né, super revolucionária, digamos, e como tu falou, quando ela já estava numa outra posição, que aí ela marcou uma posição talvez mais revolucionária, como tu falasse no último ano, aí ela já se colocava de outra forma também, e ela já tinha conquistado o seu espaço, enfim, mas antes ela poderia perder esse espaço, né? Se ela tivesse talvez não sido conservadora, claro que ela era, pela formação dela e por tudo que até, a gente não vai ter tempo hoje, mas que seria muito legal, e tô louca para ler o teu livro e ler o material dessa formação dela, por que desse conservadorismo e tudo, né, vindo de ser filha de ex-escravos e tudo mais. E eu queria que tu comentasse só um pouquinho sobre esse... Mas não é porque ela veio de filha de ex-escravos. O mesmo comportamento que a Antonieta teve, nós ainda temos que ter as pessoas negras hoje na sociedade brasileira, entende? Porque por isso que a gente fala de branquitude hoje, né? Uhum. Que, inclusive, a branquitude garante a expressão para as mulheres brancas muito diferente para nós, mulheres negras. Porque se você, dependendo do lugar que você fala, o teu conteúdo intelectual é desconsiderado e você passa a receber adjetivos colonialistas. As raivosas, as primitivas, as que não são isso, aquilo. Nós ainda escutamos isso na sociedade brasileira. Então, eu fico imaginando o quanto ela não escutou naquele período. Então, ela não poderia ser de outra forma. Ela, muito pelo contrário, ela é muito singular, porque, em que pese todo o contexto, em que poderia levá-lo, no máximo, para ser somente uma professora, lá num canto, numa escola, ela ultrapassou todas as barreiras, porque desde muito jovem ela já demonstrava, na escola normal, dos conteúdos que traziam ao seu pertencimento. Das questões, a Antonieta trouxe muitas perguntas sobre o mundo, sobre as visões do mundo, relacionada não só à educação e à política, mas à sociedade como um todo. Os textos dela são muito explícitos em relação a isso, né? Ela escreve sobre a forma como os homens veem a mulher. Ela ironiza a forma como os homens, mas dentro de uma linguagem que eu sei que se a Maura pegasse esse tema, escreveria de uma outra forma. A gente precisa entendê-la de um outro contexto. Então, a Maura, ela já experimentava a branquitude, embora o conceito seja aqui, mas ela já experimentava a branquitude. Uma mulher branca que chega muito cedo à Academia Catarinense de Letras, e a Maura mesmo diz que coisa mais enfadonha, aquilo era muito chato, sabe? E a Maura não era uma mulher das elites, era etnicamente sim, mas socialmente, depois que o pai morre e tal, não. E ela diz que lá na Academia Catarinense de Letras, os homens olhavam e diziam para ela que ela era muito inteligente, mas que se vestia muito mal, né? E a Antonieta, ela trazia um debate em que ela dizia que ela não aceitava a função das mulheres bibelô. Por exemplo, mulher bibelô, mulher decorativa, sabe? Então, ela também tinha ali umas resistências, mas ela sabia que o tom
o tom autorizado para Maura era um e o tom autorizado para ela seria outra, porque as pessoas não esqueceriam que era negra. Tanto que se tu pegar paralelo a história do Ildefonso com a história da Antonieta, o Ildefonso sofreu todo tipo de racismo explícito pelas colunas dos jornais, sabe? Teoria Zulu, o que esse negro acha que está pensando? Ele está se achando Cruz de Souza, né? Ou passeando com na cidade com a família, jogando água em cima do prédio, em cima dele, coisas que não fariam com ela, né? Mas porque ele era homem, então ele ia para um outro contexto de uma política que se pegava em arma, que se matava, né? A gente sabe disso, lendo as campanhas eleitorais, a gente vê o índice de violência absurda que aconteceu nas campanhas, especialmente no interior do estado de Santa Catarina. Então você fica imaginando uma única mulher chegando pela primeira vez, sem ninguém antes dela para dar nenhuma orientação. Eu fico imaginando, por exemplo, Antonieta na Assembleia Legislativa. Então, a gente institui um espaço para a mulher, institui banheiro para a mulher, institui como esse corpo transitando por tanto universo tão pensado só para o masculino. A gente, por exemplo, nos discursos não vê as pessoas citando ela sempre como deputada. Em alguns textos ainda está escrito senhor deputado Antonieta de Barros. O gênero ainda está ali, sabe, colocado. Então, eu fico, eu escrevo, por isso que eu digo que eu escrevo como uma mulher negra. Porque quando eu leio os textos maravilhosos, mas escritos por as mulheres brancas, há uma falta de um lugar para poder entender o que se chama de conservadorismo Antonieta de Barros. Se conservadorismo não seria, senão uma outra forma estratégica para poder lidar tão sozinha com o racismo. Porque as amigas, em que pese apoiassem e gostassem dela, mas eram mulheres brancas, né? Então, havia uma experiência que só ela e a irmã, como únicas negras, tinham. Então, é difícil não dizer que ela era conservadora. Sim, ela era, mas é preciso contextualizar o conservadorismo dela. Com certeza. É um conservadorismo muito estratégico, muito estratégico. Fala, Carol, prometo falar depois. Não, eu ia dizer que a gente já tá... Eu tinha prometido para a Jerusi 15 minutos e a gente está aqui, ó, todas as informações dela, mas mais uma observação, assim, porque a gente vê no Brasil que já existem vários coletivos, né, de mulheres jornalistas negras. Em Santa Catarina, eu particularmente desconheço algum coletivo disso, e inclusive conheço uma única jornalista mulher negra, a Priscila, que eu a conheci inclusive no Co-Creation Lab. Então, é mais para trazer isso para reflexão, assim, porque embora sejamos muitas mulheres jornalistas, e acho que uma coisa que nossa geração pode se orgulhar é que muitas mulheres jornalistas e muitas mulheres empreendedoras e que fazem acontecer, seja num veículo de comunicação ou empreendendo como uma mulher negra, né, sentir falta desse outro lugar de escrita, né, e até não me atrevo muito a falar sobre o lugar de fala, porque, enfim, mas queria só trazer essa reflexão mesmo, e até perguntar, assim, para a própria Lê, que é professora, né, que está nesse processo de formação, qual é a percepção dela em relação a isso, e ao longo da trajetória dela, que tem uma trajetória muito maior que a minha. Então, acho que sim, falta bastante discussão, falta espaço, né? Temos algumas mulheres na imprensa, enfim. Eu conheço poucas também mulheres pretas que estão já na profissão, mas tenho alunas e tem uma discussão. E queria, mais do que falar da minha experiência, perguntar para a Jerusi, eu estou louca para entrevistar a Jerusi, na verdade. Perguntar para ela, porque eu gosto muito dessa visão histórica e do que mudou, e antes eu comentei que algumas coisas que eram discutidas pela Antonieta e as demais, na época, continuam muito atuais, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esta questão agora sob outra perspectiva, sobre as mulheres na imprensa, as mulheres, né, pretas na imprensa. Você acha que hoje elas
tem que, de novo, tá vendo, tem mais espaço, tem mais liberdade, ou, de novo, elas têm que ter esse desafio duplo de pensar o que elas podem falar, porque isso, particularmente falando até do trabalho de jornalista, eu acho que sempre falei isso como profissional e como professor eu falo, a gente tem que pensar nas pautas que a gente quer e lutar por elas, acreditando nelas, né? Independente se você faz isso num veículo ou num projeto independente, ou enfim, concordo com a Carol, acho que todas nós entramos no jornalismo e seguimos no jornalismo porque sonhamos em fazer diferença, e eu acho que a gente tem que buscar isso independente. Hoje temos, óbvio, a facilidade de ter mais independência e projetos independentes, mas temos também espaço na imprensa. Eu fiquei muitos anos dentro de empresas de jornalismo e lá conseguia fazer as pautas que eu queria, algumas vezes, não vamos mentir, pautas que não queria também, né? Não vamos dizer que só fazíamos o que queríamos. Mas o que eu queria perguntar para a Jerusi hoje, né, 100 anos depois, 80 anos depois desses momentos que tu pesquisaste, tu vê que as mulheres pretas, jornalistas, tem mais espaço realmente, talvez com a internet, com projetos independentes, ou tem mais liberdade de fala mesmo, que tu comentaste antes que pela questão de época elas não tinham ou tinham que se adequar muito mais, ou a gente continua com os mesmos desafios, na tua opinião? Não, nós continuamos com os mesmos desafios. Eu conheci, a primeira jornalista negra que eu conheci foi a Série Santos, eu não sei se vocês chegaram a saber dela, aqui no jornal Estado, e Série Santos e o Cachoeira, o Valdir Cachoeira, eram os dois jornalistas que na década de 80 começaram a pautar as questões étnico-raciais no jornal Estado. Então, assim, é interessante porque o tema também vem muito com o sujeito do tema, né? A gente sabe muito disso. Com o tempo, ele foi ampliando, especialmente para aquele espaço que a gente chama de imprensa independente. Eu não sei qual é a categoria que vocês utilizam, né? Mas nós estamos totalmente fora da chamada grande imprensa, e estamos muito mais nessa imprensa independente, seja ela dirigida por pessoas brancas ou por pessoas negras, né? Eu estava, por exemplo, vendo, de vez em quando eu brigo um pouco, eu tenho alguns amigos que são jornalistas de grandes jornais, e eu brigo um pouco porque lembram sempre da gente só em temas quando é das relações étnico-raciais, né? Então, eu sou uma professora, uma mulher, mãe, eu posso falar de outras coisas, a gente sempre reclama. Retrocedeu-se muito, tinha uma época que parecia que estava avançando, e nós voltamos a retroceder, né? Dias das mulheres só com mulheres brancas, o dia das mães só com mães brancas, então a gente ainda volta a esse período. E sabe que no curso de jornalismo, assim como em todos os cursos de graduação da universidade, os alunos negros passam a se organizar em coletivos. Então, sim, existe um coletivo de estudantes de jornalismo. Hoje, eu conheço poucas jornalistas atuantes, né? Eu conheço a Jana, eu conheço a Priscila, eu conheço a Andréia Luz, que é interessantíssima, porque a Andréia Luz escreve um TCC sobre a Antonieta de Barros, lindíssimo, em 2001. Né? Muito bonito o trabalho dela, para o curso de jornalismo. Né? Então, assim, e aí quando eu leio o TCC, eu digo, mas como que ninguém nunca viu esse trabalho antes? Né? Com um trabalho genealógico sobre a família da Antonieta tão bonito, com uma perspectiva política tão bonita. Então, assim, nós ainda precisamos ocupar mais esse espaço, mas eu acho que são as jornalistas, mulheres brancas, que também precisam refletir um pouco, né, sobre essa composição paritária dos espaços. É preciso compor mais. Né? Eu acho que essa irmandade feminista, ela ainda sofre muito das desigualdades no próprio universo feminista de raça, classe. Vocês têm razão, assim, e acho que, só para, na verdade, antes de encerrar, queria só avisar que a gente vai encerrar, porque a gente já está chegando a 1 hora de live, e passou voando. A gente tem muitas reflexões boas, eu acho, ainda para fazer do nosso próprio trabalho, e acho que essa autoanálise ela deve ser feita o tempo inteiro, né? E
E de fato é isso, né? A gente não tem que ter jornalistas negras, mulheres negras, ou jornalistas negros só em coletivos independentes, né? E a nossa pauta, como tu falou, não deve ser buscar fontes assim só quando o assunto é esse, né? Só para essas pautas. É um exercício de quem está na redação também, né? De diversificar as fontes, né? Não só precisa de um pesquisador, não precisa ser sempre um pesquisador homem, né? Pode ser muitas pessoas, né? É um exercício constante para nós. Então, eu só queria, em princípio, né, agradecer em nome, né? A Débora, ela teve esse probleminha, ela conseguiu. Eu só queria, antes de fechar, deixar registrado duas coisinhas, e aí eu já me despeço. Que no mês de março, no dia 28, nós lembramos o falecimento de Antonieta de Barros, não é? 69 anos esse ano. E que no aniversário dela, deste ano, nós estaremos celebrando 120 anos do nascimento dela. Então, nós estamos, eu digo a Escola Leonor de Barros, que é a minha organização, se chama Escola Afropopular Leonor de Barros, que é o nome da irmã dela. Nós estamos organizando um circuito de eventos para celebrar os 120 anos do nascimento dela. Então, gostaríamos de convidar a Associação Catarinense de Imprensa para que se some a esse projeto de organizar um evento, talvez com as próprias jornalistas negras, né? E para celebrar os 120 anos de Antonieta de Barros no mês do nascimento dela, que é muito importante para a gente, e até lá a gente já vai ter lançado o livro também. Maravilha! E aí, eu agradeço muito o convite, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Contribuiu muitíssimo. A gente contribuiu demais. A gente aguarda notícias do livro. Vai ser lançado esse ano ainda, né, Jerusi? Previsão é que seja lançado esse ano. A gente, enfim, vai acompanhar. Só para encerrar, então, muito obrigada mais uma vez. E a gente, hoje seria um momento também para a gente lançar o que a gente para entrar em contato, para a gente começar a construir isso juntas, né? Com ideias, pensando mil possibilidades, né? De que forma a gente pode avançar e se inspirando em exemplos, né? Como o da Antonieta e outras jornalistas que vieram antes de nós e abriram caminhos, né? Então, muito obrigada mesmo. Linda, Maura, Antonieta, são importantíssimas e não podem ser esquecidas. A gente sempre fala que os nossos passos vêm de longe, então no jornalismo para as mulheres, essas mulheres são importantíssimas. Bom. Teu livro vai ser fundamental, inclusive, para os cursos de jornalismo. Eu já estou louca para a gente ter acesso a ele. De verdade, Jerusi, brigadíssimo brigadíssimo pela tua participação e parabéns, Carol, pela condução, melhor convidada impossível. Eu acho que a gente tem que fazer muitos mais debates como esse. Vou pensar em nomes, né? Mas já tenho aluna para indicar aí para o nosso núcleo. E vamos trabalhar juntas, viu? É isso aí, gente. Uma boa semana para todas, tá bom? Obrigada mais uma vez. Valeu, gente.